Perfeito, está claro. Bom, em primeiro lugar, o tema do nosso assunto vai ser uma análise das transformações em veículos originais e possíveis impactos na sinistralidade do trânsito. Como já foi dito, eu tenho doutorado em engenharia de transporte, mestrado em produção. A minha formação é da Escola Naval. Eu tenho ainda... Eu vou falar o currículo daqui a pouquinho. Eu tive a consultoria técnica de duas pessoas muito especiais, o André Soler, que está nos assistindo, é piloto e transformador de veículos, e a engenheira Raquel Ló, que é chefe de mecânicos da equipe Mateis Ipiranga Racing da Stock Car. Então, agradeço muito pelo apoio e até pelos toques que eles me deram para permitir. Bom, o nosso instituto é um instituto sem fins lucrativos, né? E as atividades que a gente realiza, rapidamente, são estudos e atividades de pesquisa, estudos relacionados com o fator humano, prover direitos estabelecidos na construção de novos direitos na segurança de transporte, promover programas de conscientização para a segurança, fomento, apoio ao planejamento, desenvolvimento e consolidação estrutural de organizações na área de pesquisa e inovação, promover ética, paz, cidadania, direitos humanos, igualdade, acessibilidade, democracia e outros valores universais, e defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Nós seguimos o Penatrans, né? E dentro do Penatrans nós temos os 6 pilares básicos: gestão e planejamento das ações para a segurança no trânsito, vias seguras, engenharia de tráfego e infraestrutura, segurança veicular e veículos seguros, educação e capacitação para o trânsito, atendimento de vítimas e respostas pós-acidentes, esforço legal e fiscalização. A complexidade dos assuntos faz que o Instituto tenha hoje cerca de 50 especialistas de diferentes áreas de conhecimento, desde engenheiros, médicos, psicólogos, psiquiatras, jornalistas, deputados federais, arquitetos. Nós trabalhamos com uma visão multifocal, porque nós entendemos que o conjunto de fatores associados aos sinistros de trânsito, elas são extremamente complexas e impossíveis de ver por parte de somente um especialista. Como já foi dito, né, da minha formação, além da formação que já foi dita, eu tenho básico de perito de acidentes pela Universidade de Newcastle, sou colaborador do CB 016 da BNT em 3 projetos, tenho ainda trabalho de consultoria, sou consultor da CEPAL-ONU, e atualmente estou prestando serviços para o governo brasileiro, para o IPEA, como consultor da ONU, fazendo basicamente relatórios de estudos técnicos relacionados a custo dos acidentes, a criação de uma agência de investigação de acidentes e a verificação se a introdução de novas tecnologias nos veículos efetivamente está reduzindo a sinistralidade no Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as alterações mais comuns. Nós vamos falar sobre alterações de rodas e pneus, altura e característica das suspensões, aumento de potência, alterações nos freios, alterações nas cores, modificações nos vidros, faróis de xenon e LED. A primeira coisa é o aspecto legal de rodas e pneus. O Código de Trânsito permite, né, que você possa alterar livremente a roda, desde que a altura máxima de roda e pneu não fique além de 10% das medidas originais, né? Então, a utilização de rodas e pneus que ultrapassem limites externos do paralama é proibida, e o aumento ou diminuição de diâmetro externo acima de 10% também é proibido. Mas vamos entender exatamente o que essa regulamentação do DETRAN, do CONTRAN, está trazendo em termos de sinistralidade. O primeiro grande problema é, quanto mais largos os pneus, ele copia melhor o piso. Essas palavras são do meu amigo André, que é piloto. Isso afeta diretamente a dirigibilidade do veículo. Ou seja, qualquer irregularidade, qualquer inclinação negativa de uma curva, o pneu mais largo tende a copiar mais esse relevo
e vai afetar a dirigibilidade desse automóvel. Ele vai ficar mais difícil de ser conduzido. Quanto maior o aro do pneu, da roda, desculpe, menor a altura do pneu. E abaixo de 45, né, do talão de 45, né, esse pneu fica sensível a buracos, com risco de estourar. Então, apesar do carro estar 100% dentro das normas do Código de Trânsito, esse carro está usando uma roda mais larga, que não ultrapassa o paralama, ele está com aro 18 e com um pneu de 40, e esse carro na estrada é uma bomba relógio. Está prestes a explodir esse carro e o motorista perder completamente a dirigibilidade. Outro dado que é bastante relevante é que o uso de aros originais, ou, às vezes, que as pessoas compram usados nas lojas, né, exige uma constante preocupação com relação a trincas, muitas vezes não perceptíveis a olho nu. E aí tem que fazer testes para ver se há alguma irregularidade, alguma trinca, porque essas rodas não podem rodar, principalmente se elas são usadas e não passaram por um teste ou uma certificação de qualidade. Talvez o caso mais notório que saiu na mídia foi o acidente aí com o cantor Cristiano Araújo, que comprou rodas usadas numa loja de pneus, colocou na sua SUV e o carro simplesmente perdeu a direção e ele capotou. E o Cristiano, se eu não me engano, chegou a ter danos severos, não sei, tenho nem certeza, mas acho que foi a óbito. Outra característica que a gente tem, né, são essas adaptações de suspensão. A suspensão é um problema crítico hoje, e principalmente por quê? Porque quando a gente está falando em suspensão, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a distribuição do peso por amortecedores. Se o motor é dianteiro, é razoável que você coloque talvez uma distribuição maior no eixo dianteiro. Mas, com isso, a distribuição de peso pelos amortecedores ela tem que estar alguma coisa linear. Por exemplo, o ideal seria um carro neutro com 25% apoiado em cada amortecedor. À medida que você tem esse motor dianteiro ou traseiro, você vai ter que deslocar 45, 55 para a traseira ou 55, 45 para a dianteira. E aí o peso dos amortecedores, 55 dividido por 2, 27,5 na frente, 22,5 atrás. O fato é que cada roda, no mesmo eixo, tem que ter a mesma distribuição de peso. E isso é uma coisa que ninguém faz, a pesagem estática do veículo, né? Principalmente quando faz qualquer ajuste na suspensão. Outra coisa que é relevante é um limite mínimo de altura, que não pode ser ultrapassado, sob o risco do carro perder dirigibilidade em contato com qualquer irregularidade no piso. A situação talvez mais marcante do automobilismo brasileiro tenha sido o acidente do Ayrton Senna, né? O carro do Ayrton Senna, na verdade, antes dele partir a direção, ele toca no chão, ele tinha efeito solo, ele estava muito próximo ao piso, ele toca no chão, a roda dianteira decola, o Senna tenta desesperadamente virar o volante, o carro não obedece e ele, né, acaba indo a óbito. Outro procedimento que é extremamente condenável, né, nos preparadores, entre aspas, é cortar o elo das molas para tentar reduzir a altura do veículo. Só que, quando eles cortam o elo das molas, que não é recomendável, na verdade, deveria comprar molas mais duras, com o mesmo número de elos, mas com um distanciamento menor do que as originais, e um amortecedor que também tivesse uma redução de altura proporcional à redução da altura da mola. Porque esse procedimento de cortar um elo da mola e manter os mesmos amortecedores, esse amortecedor vai acabar batendo, vai acabar estourando e vai perder a função dentro do automóvel. E você vai entrar numa curva com um automóvel sem amortecedores, com um risco sério de perda de dirigibilidade e até de capotamento num carro que, teoricamente, estaria rebaixado, que não deveria sofrer esse tipo de problema.
Outro problema que se discute muito, aumento de potência, né? Como já foi dito aqui, né, o aumento de potência até 10%, ele é perfeitamente tolerável pela lei. O que a lei não fala é qual é o impacto disso na transmissão, qual é o impacto disso nos eixos da roda, no pneu. Ninguém falou sobre isso. Pior do que isso, quem efetivamente hoje faz teste de dinamômetro para aferir qual foi o ganho de potência, que essa alteração de potência que foi colocada no carro, que às vezes o cara diz, não, foi só um remapeamento. Mas foi um remapeamento a partir de quê? Ele está usando algum tipo de combustível adulterado, ele está usando, por exemplo, óxido nitroso. Quem efetivamente está fiscalizando esse ajuste na motorização e essa repotencialização? O uso de turbo, por exemplo. Você pode usar a turbina? Tá, mas qual é o impacto disso na transmissão? Qual é o impacto disso na transmissão? Você mudou todo o ajuste dinâmico do veículo. E se um engenheiro não recalculou todo esse ajuste dinâmico desse veículo, esse veículo é uma bomba relógio. E os acidentes acontecem até em festival de arrancada, em autódromo, que é um circuito controlado, quiçá nas ruas, onde os jovens fazem adaptação sem conhecimento técnico, sem domínio da razão pela qual existe limitação, da razão pelo qual deve ter controle, deve ter equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, e aí ele parte para a aventura e o problema acaba justamente pela falta da inspeção. Por quê? Hoje os DETRANs não estão mais exigindo a inspeção. A alteração não é homologada. E os próprios departamentos de trânsito acabam relevam as alterações que são feitas nos veículos. O maior agravante, como já foi dito, é o pessoal de baixa renda, que não tem dinheiro para fazer a recertificação do veículo. E se ele for para uma recertificação, certamente essa recertificação vai ser condenada. Bom, então, a adaptação do turbo, como eu falei, sem alterar a caixa de marchas e sem mexer na transmissão, é um absurdo. O carro tem que ser redimensionado para nova característica. Tem que mudar a relação de marcha, tem que mudar a relação da transmissão, tem que reforçar a transmissão para o eixo. Os pinos de suspensão têm que ser alterados, os amortecedores, molas, tudo isso tem que ser remapeado. O pessoal faz o remapeamento da ignição através do chip, né, que eles chamam de chipar. Na verdade, eles estão alterando, no mínimo, as emissões desse motor e reduzindo a vida útil do motor. Quem efetivamente está orientando esse preparador, entre aspas, de veículos sobre essas alterações de característica? Quando ele faz mistura de aditivos ou quando ele joga óxido nitroso no motor, porque ele vê na estoque o pessoal, né, usar lá o gatilho e eles acham que é um ganho de potência. De que forma esses aditivos podem estar alterando a lubrificação? O pessoal da Mobil acabou de falar sobre a qualidade do lubrificante, mas se você mistura aditivos que podem estar afetando esses lubrificantes, o motor vai carbonizar rapidamente e, pior, vai haver um desgaste prematuro das peças móveis justamente pela perda de lubrificação dos óleos e das graxas do motor. E justamente por quê? Por causa da introdução de aditivos no combustível. Alteração de freios. Alteração de freios, a lei não fala nada sobre alteração de freios, mas é comum na garotada colocar freios maiores, né? Se você coloca freios maiores e troca o diâmetro desses freios, sem a troca, por exemplo, do cilindro mestre, como o André me chamou a atenção, né? O cilindro mestre acaba tendo uma sobrecarga e o sistema fica menos eficiente que o freio original. Quem foi o engenheiro que recalculou esse novo sistema de freio, a eficácia desse sistema de freio? Pior do que isso, na hora que ele coloca o disco maior e ele coloca uma pinça pressionando mais esse pneu, as pastilhas se consomem numa velocidade mais rápida.
Isso vai exigir uma maior manutenção. Quem efetivamente homologou esse carro? Quem fez uma prova de frenagem e medição de eficiência dos freios, temperatura dos discos, temperatura da pastilha, até para definir efeito fading desse veículo, por exemplo, descendo uma serra. Esse veículo pode ficar sem freio no meio de uma serra simplesmente por causa do aquecimento de pastilhas, que vai perder completamente a capacidade de frenagem, ou simplesmente o desgaste prematuro dessas pastilhas, se o cara não souber efetivamente usar um freio motor. Então, são detalhes de quem está fazendo alteração no veículo e não percebe. Outra alteração que é muito comum, né? O pessoal chama de você revestir a pintura do carro, né? Botar película. Então, o veículo pode ter até 50% de modificações de cores na carroceria. Essa é a lei, né? Esse é o Código de Trânsito. Caso esse valor ultrapasse a cor do veículo, a tonalidade com maior predominância deve constar do documento. Perfeito. Quem avaliou sobre o uso de películas foscas, principalmente tom de cinza e bege foscos, que dificultam a percepção do veículo, principalmente na linha do horizonte, no amanhecer ou no anoitecer? Se o veículo não vier com faróis acesos, você só vai perceber a aproximação desse veículo quando ele estiver em cima de você, principalmente se for de tom escuro, como normalmente é o envelopamento, usando preto fosco ou cinza escuro fosco, que vai se misturar com a tonalidade do asfalto. E você não vai perceber, por exemplo, que tem um veículo ultrapassando um caminhão vindo na sua direção a 100, 120, 130 km por hora. Quando você perceber, é uma colisão frontal inevitável, porque você não se preparou e não percebeu a aproximação do veículo. Então, são detalhes, né? São coisas que não têm nada demais. A lei autoriza, mas quem autorizou a lei tem consciência do risco associado a essa autorização? Essa alteração foi homologada? Tem alguém controlando esse problema? Outra modificação que é muito comum nos veículos, usar película, né? E aqui está a lei, né? O uso de películas tem o argumento comercial de bloquear os raios de sol e aumentar a segurança dos ocupantes por dificultar a visualização do interior do veículo. Os vidros laterais podem ser escurecidos no máximo em 30%, ao para-brisa é permitido escurecer até 25%, e o vidro traseiro até 75% mais escuro. A primeira questão, né? Se o carro não estiver dentro desse padrão, né, a infração é considerada grave e uma multa de R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. Primeiro, quem efetivamente hoje verifica o índice de opacidade dessas películas? Quem efetivamente está fiscalizando isso? Pior do que isso, esses veículos à noite têm a visibilidade comprometida, principalmente em dias de chuva. As pessoas que dirigem carros com película não enxergam corretamente à noite. Primeiro, por causa da perda de capacidade de luminescência dos faróis, e porque a película já está barrando 30%, 25%, 75% da luz. Para complicar ainda mais esse cenário, né, a gente começa a analisar os sinistros de trânsito e começa a perceber que, à luz do dia, né, esse senhor aqui, dirigindo seu carro com películas de 50% no veículo todo, a alegação dele é que era para permitir uma maior segurança a assalto, por exemplo, ele atropelou 3 garis que estavam trabalhando numa das marginais em São Paulo. E a película é um dos fatores críticos de visibilidade. E por que isso é crítico? A primeira coisa que a gente tem que entender é que, à noite, né, os faróis têm uma capacidade de luminescência projetada para um perfil de motorista, tá? Que é um padrão definido pela indústria e que a gente raramente consegue discutir claramente com a indústria para entender esse padrão.
É fato, porém, isso aí é fisiológico, que uma pessoa com 20 anos de idade tem uma visão considerada 100% normal. Aos 33 anos de idade, esse motorista necessita 2 vezes mais luz à noite para enxergar o mesmo que um jovem de 20 anos enxerga. O motorista com 46 anos já necessita 4 vezes mais luz. E o motorista com 72 anos necessita de 8 vezes mais luz. Esse trabalho é da BNT. Esse trabalho está disponível na BNT. A questão é o que está se fazendo efetivamente para discutir película e, principalmente, iluminação de faróis. Porque esse é o próximo problema. As pessoas não enxergam bem. Qual é a saída? Trocar o elemento óptico. Só que trocar o elemento óptico é muito caro. Eles preferem trocar somente as lâmpadas. E o macete, né, era colocar, por exemplo, faróis de xenon nos mesmos grupos ópticos usados anteriormente pelos veículos. Só trocavam a lâmpada. Só que toda a esfera de projeção do grupo óptico, ele é projetado para uma distância focal e uma quantidade de lumens do farol original. Na hora que você troca a lâmpada por uma lâmpada xenon, a luz fica completamente desregulada. E o efeito é mais ou menos esse que está aí na foto. Quem vem em sentido contrário está completamente cego, não enxerga nada. Pior, quem está conduzindo esse carro provavelmente é uma pessoa de mais de 42 anos, porque já precisa de 4 ou de 8 vezes ou de 6 vezes mais luz que um jovem de 20 anos, e está enxergando a estrada com muita dificuldade. Isso é uma coisa que, em algum momento, o Código de Trânsito vai ter que definir. Limitar, por exemplo, a circulação de pessoas em função de restrição, seja ela fisiológica, seja ela orgânica. Pessoas com mais de 65, como é o meu caso, não têm a mesma condição de estar dirigindo um veículo que um jovem de 20 anos. A liberação do Detran, ela vai ter que ser mais criteriosa. O CONTRAN vai ter que analisar isso a partir da medicina do trânsito e não a partir de feeling, porque a gente está discutindo coisas no Brasil a partir de feeling. E como meu amigo Aquiles deve lembrar, o único camarada que nós conhecemos que ganhou dinheiro com feelings foi Morris Albert. Lembra disso, Aquiles? Morris Albert, o cantor que fez uma única música, Feelings. Bom, motocicletas. A primeira coisa que qualquer proprietário de motocicleta faz quando compra a sua motocicleta é comprar um bauleto para colocar na traseira e na lateral, às vezes, mais 2 bauletos. Qual é o problema disso? Você desloca o centro de gravidade para um ponto extremo da carroceria, aonde não foi projetado para receber peso. Com isso, você alivia o peso da roda dianteira. Na hora que você alivia o peso da roda dianteira, acontece uma coisa que a gente chama de shimming, que é mais ou menos a mesma coisa do desbalanceamento que acontece no automóvel, né? O termo em inglês é shimming, que é basicamente a trepidação da roda dianteira por desbalanceamento. Então, vamos ver um vídeo aqui de um acidente, um sinistro. Bom, 83% das mortes de motociclistas em rodovias federais nos anos de 2021 e 2022 foram em retas, em dia claro e tempo bom.
A maioria eram motos de até 250 cilindradas. Esses dados são da PRF. Quem usa moto de até 250 cilindradas maciçamente são motoboys. Quem é que está morrendo no trânsito? São motoboys. E por quê? Porque eles precisam transportar cargas. E esse transporte de carga no bauleto desloca o centro de gravidade, a moto entra em estado de shimming, ele perde o controle da moto e não tem a grama que tem a Bandeirante, que salvou a vida desse motociclista. Eles vão a óbito. Note bem, o uso do bauleto não está regulamentado pelo CONTRAN, mas ele é autorizado principalmente para veículos de carga, sem qualquer critério. Eu tenho trabalhado com o pessoal da Yamaha, a gente está tentando homologar o bauleto que fique no lugar do carona, né? Na posição do carona. E aí a moto vai ter só um lugar e o peso do carona vai ser substituído pelo peso do bauleto. Esse assunto está no CONTRAN para ser homologado há mais de um ano, né? O CONTRAN ainda não conseguiu avaliar o assunto. Outro problema que a gente tem nas motocicletas, principalmente as mais esportivas, são os bancos elevados. A garupa, né, ela já se senta e para poder, talvez, enxergar a estrada, a cabeça dela fica acima da cabeça do condutor da motocicleta. Primeiro grande problema, você eleva o centro de gravidade, você desloca o centro de gravidade para cima. Você, no caso de uma frenagem brusca da moto, o carona, como não tem aonde se segurar ou não consegue se segurar, e como ele já está numa posição elevada, a tendência é passar por cima do corpo do condutor da motocicleta e levar os dois ao chão. Infelizmente, esse pessoal não anda com velocidades menores que 60 km por hora. A chance de óbito é superior a 60% nessa situação. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, deixar o meu contato do Instituto, né? Nós estamos na década amarela, nosso compromisso é que todas as vidas importam, e fico à disposição aí para alguma pergunta que por acaso tenha. E obrigado aí pela paciência de vocês e pela oportunidade. Obrigada pelos dados, Sr. Paulo, obrigada pelo apoio e empenho na conscientização, e todos os seus dados mostram que realmente é importantíssimo o trabalho do engenheiro mecânico, né? Parece que o senhor anseia por um trabalho mais efetivo, né? Por testes, por uma fiscalização também mais atuante, né? É o que nós queremos continuar fazendo, certo?